Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. É um privilégio para nós podermos compartilhar da gloriosa palavra de Deus aqui nesta manhã, esse estudo, um trecho da palavra de Deus aqui no livro de Apocalipse, que é muito conhecido, e que Deus possa assim falar aos nossos corações. Queria que nesta hora você pudesse fechar os seus olhos, que você possa entrar numa comunhão, numa intimidade com Deus nesta hora, porque nós sabemos que não é pela minha fala, não é pelas palavras que eu aqui colocarei, mas se não for pelo Espírito Santo de Deus, pela ação ativa do Espírito Santo de Deus, nenhum de nós sairá ou seremos abençoados depois de qualquer palavra. Então, quem nos abençoa, quem faz toda essa ação de purificar as nossas vidas, de nos trazer esperança, a fé, a paz, é o Espírito Santo de Deus. E que nesta hora nós possamos então entrar nesta comunhão íntima com Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nesse domingo, Senhor, que o Senhor possa mais uma vez falar aos nossos corações. Senhor, que não venha somente neste momento estar conosco, mas ao findar também, ó Deus, este estudo, ó Deus, no decorrer da nossa vida, que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa sempre nos guiar, nos ajudar. Deus, abençoa cada um daqueles que nos ouvem nessa hora. Entra, Senhor, nos lares, leva a paz, leva a esperança, renova a fé, cura, salva e liberta. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa hora nós pedimos, se conosco. Amém. Você possa abrir a sua palavra, a palavra de Deus, a sua Bíblia, no seu tablet, no seu computador, no seu celular. Muito importante que você possa acompanhar aqui conosco este estudo. Eu queria então ler aqui um trecho da palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 14. O título aqui na minha Bíblia, na minha versão, diz: a sétima carta à igreja de Laodiceia. Quero começar então aqui no verso 14. Leia comigo. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu queria justamente iniciar este estudo fazendo uma pergunta. Desde a primeira vez que eu tive contato com a palavra de Deus, eu sempre realizei vários estudos aqui no livro de Apocalipse. E eu acho muito interessante essa linguagem, pelos simbolismos, por tantas coisas que aqui existem, tantas palavras, tantos feitos, né? E também coisas que ainda irão acontecer através desse livro, que significa a revelação das coisas que irão acontecer, não das coisas que possivelmente irão acontecer, mas das coisas que de fato irão acontecer. Então, eu queria, a partir desse momento, lido aqui a palavra de Deus, que você possa fazer essa pergunta a você mesmo: qual igreja você escolheria?
Nós sabemos que aqui, no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 1, João, o apóstolo, o último que ainda estava vivo naquele momento, quando foi então deportado para essa ilha, para essa prisão, de segurança máxima ali, ainda durante o governo do Império Romano, né? Toda a Palestina, toda aquela região ainda pertencia. Foi tão louco e tão devastador e tão cruel quanto Nero. Era o governo de Domiciano. E João então escreve aqui, amando a ordem, recebendo a ordem aqui do Senhor, né, do Senhor Jesus. Ele teve aquela visão ali quando Deus o levou até o céu de glória, e ele escreve as 7 igrejas. O que é importante dizer no aspecto didático de quem estuda aqui o livro de Apocalipse é que, por certo, ali não existia somente 7 igrejas. Naquele período, não somente dizendo de igrejas cristãs do primeiro século, mas também dizendo de outras igrejas, né, do próprio politeísmo, da adoração de vários deuses. Mas aqui nós podemos observar esse primeiro chamado. E Jesus, então, dá ordem a João para que ele possa escrever as 7 igrejas. Igrejas, então, que haviam sido plantadas pelo apóstolo Paulo. Paulo, que no ano de 56, no ano de 59... Ele vai para essa região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia e também parte ali da Grécia, e ele, então, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, ele planta, ele fixa ali várias igrejas. E essas aqui são uma dessas igrejas que Paulo fundou ali. Era ainda domínio do Império Romano, e Paulo, usado pelo Espírito de Deus, ele funda essas várias igrejas. Quando João tem essa visão e recebe essa ordem, Paulo já nem existia mais. Paulo já tinha também morrido. E João aqui começa a escrever essas igrejas. E é justamente essa questão que sempre me trouxe uma curiosidade, essa pergunta, né? Me imaginando naquele local, naquela região, no primeiro século, um século que ainda a perseguição da igreja era de forma muito cruel, principalmente dentro do domínio do Império Romano, na Palestina, na Ásia Menor, quem sabe um pouco menos, mas também havia perseguição. E justamente surge essa pergunta, dessas igrejas fundadas por Paulo. Qual igreja eu escolheria para poder estar? Tratando do aspecto da igreja, você tem que também entender uma coisa. Quando Cristo está dizendo a João para escrever essas igrejas, ele atinge o todo, a igreja como um corpo, as pessoas que estão dentro da igreja, e também individualmente. Porque eu e você somos igreja de Cristo. Você na sua casa, independente dessa pandemia, desse isolamento, você sim é uma igreja do Senhor. O nosso coração, a nossa mente. Nós sabemos que nós somos falhos e pecadores, mas o Espírito Santo de Deus, o Senhor, quer atuar em nossas vidas como uma igreja individual, no sentido de você receber esta porção do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. Uma coisa que eu sempre procurei me questionar no sentido assim, se alguém viesse para mim e me perguntasse, como está a sua igreja? De que igreja você é? A gente sempre costuma, né, assim, ao conversar com vários amigos, né, o amigo sempre pergunta, até mesmo essa semana, eu falava sobre essa live aqui a um amigo, na primeira pergunta que a pessoa nos faz é essa, de que igreja você pertence? Que igreja você é? E às vezes você fala o nome quando a igreja não é conhecida, né? Como a Casa de Oração, uma igreja pequena, é uma igreja que a gente costuma dizer que é uma obra de amor, né? Não é uma igreja que alcançou a fama, o sucesso, aos olhos dos homens. Pode não ter alcançado, mas nós não sabemos o julgamento que Deus faz sobre nós. Também sobre a Casa de Oração como um corpo administrativo e um corpo espiritual dessa liderança através aqui do Bispo Emílio Castro de Macedo, seus pastores das diversas congregações, mas também como um ponto individual de cada pessoa, a visão que Cristo tem. E aí, justamente, retornando aqui a essa pergunta que meu amigo me fez, perguntando, né, de que igreja eu seria, né? E aí eu peguei e falei para ele, casa de oração e tal, ele meio que deu a entender assim que não conhecia, e aí depois ele perguntou se era uma igreja boa, como era. Assim, humanamente falando, as pessoas têm essa curiosidade. E aí veio assim à minha mente uma resposta que eu disse para ele assim, uma igreja que é muito boa, que ela vai muito bem, que ela vai mais ou menos e que ela vai muito mal. E ele ficou surpreso, falou assim, Ferraz, você
meio filósofo até nas respostas aí quanto à sua igreja. Eu falei, não, porque dentro da igreja, esse corpo que eu aqui disse, dentro da casa de oração, você vai encontrar pessoas muito bem espiritualmente. Você encontrará pessoas que vai mais ou menos espiritualmente. E você também encontrará pessoas que vai muito mal espiritualmente. E não se iludam. Não se iludam. Pessoas querem sair de uma igreja, virem para cá, ou vice-versa, saírem daqui, irem para outras igrejas, perderam o foco. Não porque a nossa igreja é a igreja que está correta, porque eu estou querendo dizer que este corpo, essas quatro paredes, esta organização, meio que ao mesmo tempo administrativa, jurídica, que trata dos assuntos espirituais, que tem uma norma, que tem a assinatura de um desembargador para funcionar, o sistema religioso, se você tudo assim quiser enxergar desta forma, você encontrará dentro da igreja, ou você assim poderia responder que a sua igreja vai muito bem, vai mais ou menos e vai muito mal, porque na individualidade é que Jesus enxerga. Então o primeiro aspecto que eu queria abordar seria justamente esse, como introdução. Já falei de Paulo, já falei sobre essas igrejas que foi ele que plantou. Quando João tem essa revelação, Paulo já nem existia mais, e ele escreve 7 cartas, e a gente pode observar muito bem que cada igreja que ele, assim, determina a João que escreva, é porque ele conhece. Lá no capítulo 1 de Apocalipse, nos explica melhor esta história, que João, então, foi levado ali ao céu. Quando ele estava na ilha de Pátimo, Deus abre essa porta ali para ele, ele é arrebatado em espírito no dia do Senhor, que é um dia de domingo. Os judeus costumavam usar essa expressão no dia do Senhor, querendo dizer que era o dia da ressurreição de Cristo. Então era no dia do Senhor, era um dia de domingo, ele foi arrebatado ali e ele teve aquela visão. E Deus, através de Cristo, então determina que ele escreva essas cartas. E a Bíblia também nos diz aqui no capítulo 1 de Apocalipse que esta visão deste homem que ele teve, que era Cristo, que ele estava andando no meio dos 7 castiçais ou candeeiros, que eram objetos tipo uns pedestais onde ficavam as lamparinas, e segundo vários estudos, nós também sabemos muito bem isso aqui, que estes castiçais significam as igrejas, e o Filho do Homem, o semelhante ao Filho do Homem, andava ali sobre esses candeeiros, que também nos conforta em saber que Cristo anda em nosso meio, ele sonda os nossos corações. Não existe essa possibilidade do ser humano achar que ele vai encontrar uma igreja perfeita, que ele sairá daqui porque ele se sente bem em outro local, ou que ele virá para cá porque ele se sente melhor aqui. Se essa for, dentro do seu coração, a única intenção, ele já está errado, porque não existe se sentir bem aqui, ali, ou lá, ou acolá. Você tem que ter o Espírito Santo de Deus, definir isso como alvo, e você estar onde quer que esteja, o que acontecer, você precisa entender isso. É Cristo, é o Espírito Santo de Deus na sua vida, nesta igreja individual que é você. Primeiramente, você tem que ter isso equilibrado na sua vida. E aqui, então, nós sabemos que Cristo ele tem o domínio, ele andava no meio das igrejas, no meio dos 7 candeeiros, castiçais. Isso nos traz esse conforto em saber que ele sonda ainda, até os nossos dias, os nossos corações. Isso aqui já é mais de aproximadamente 2000 anos, mas Cristo é o mesmo, a palavra de Deus é a mesma. Essa palavra nos chegou até os dias atuais, depois de sofrer várias perseguições, principalmente no primeiro século. Então, prosseguindo, irmãos, o que acontece aqui é algo muito interessante. Primeiramente, Cristo ele vem se apresentando a João aqui e repassando a igreja aqui de Laodiceia. Primeiramente, no verso 14, vamos agora dissecar isso aqui para que a gente possa entender mais e a gente vai sair daqui mais ainda abençoado por Deus e saber que Cristo tem o domínio de todas as coisas. Aqui no verso 14, ele fala à igreja aqui de Laodiceia que a expressão isto diz o amém. O amém para o judeu, ele usar esta expressão, este termo, que é uma palavra dupla, ele está querendo dizer que é aquela pessoa que ele é o primeiro e o último, no sentido assim, ele finaliza todas as coisas. Ele é a última revelação de Deus para o homem. Cristo, quando assim o revela como amém, está querendo dizer a mim e você que não existirá mais revelação, a não ser aquela que finalizou com Cristo. E esta obra de Deus prossegue com agora a ação do Espírito Santo,
mas nós sabemos que, até mesmo pela tradição judaica, pelo discurso original e pela palavra original, ele é o Amém, ele é o último. Aquilo que Deus revelou aos profetas, aos pais no passado, agora, neste momento, ele revela a Cristo, e Cristo entrega isso a João, que escreve essas igrejas, e ele começa, então, se apresentando. Ele é o Amém. Que não é somente esse amém de nós finalizarmos com essa expressão, assim seja. Ele é aquele que cumpriu, ele é a última revelação. As pessoas ali na Odisseia, quando pegaram isso, por certo, sofreram impacto, porque isso tinha um esclarecimento muito certo na vida deles. Cristo está se apresentando como essa última revelação. Ele também prossegue, ele diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque nós sabemos que Cristo, ele cumpre aquilo que ele fala. Cristo, ele irá ainda finalizar todas as coisas, encerrar todas as coisas, esse grande e último capítulo final dessa história do homem na terra. Ele é essa testemunha fiel e verdadeira. Ele não mente. Tantos outros tentaram levá-lo à mentira, tentaram induzi-lo a mentir, mas ele não. Ele é o Filho do homem que andava no meio dos candeeiros. Ele é o Amém, a última revelação. Ele é essa testemunha fiel e verdadeira que nos garante que isso irá acontecer. E ele completa, então, finalizando a sua apresentação, dizendo que ele é o princípio da criação de Deus. João também nos diz ali, lá no livro de João, que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Ele estava ali com Deus desde o início da criação e através de Cristo todas as coisas surgiram. Ele é a palavra. Então, olha aqui a apresentação. Então, Cristo aqui ele nos traz a segurança de que nós temos um Deus único e verdadeiro e que ele tem sobre o seu poderio, sobre o seu controle as nossas vidas. Lá no versos 15, ele prossegue dizendo: eu sei as tuas obras. Lembra lá do capítulo 1 de Apocalipse, que ele andava no meio dos candeeiros? Ele não estava parado. Observem que o Filho do Homem, o semelhante ao Filho do Homem, Cristo estava andando ali na visão de João, ele andava no meio dos 7 candeeiros. E nós não sabemos, nós sabemos muito bem, não adianta a gente achar que a gente vai querer esconder alguma coisa de Deus. Das mais diversas religiões e cultos, da mais diversos tipos de crença, existe esse traço que se encontra. Grande parte das religiões do mundo entendem que existe um Deus supremo, que ele sabe de todas as coisas. E nós aqui estamos falando dessa palavra gloriosa que é a palavra de Deus. Então ele sabe as nossas obras. E aqui ele entra no aspecto, Cristo ele era bem didático, ele era pedagógico ali nas suas falas. Ele não usava uma coisa que aquela igreja não pudesse conhecer. Então ele começa usando a parte geográfica que existia na cidade, para poder atingir os corações daquelas vidas que estão ali. Isso me conforta, eu irei explicar isso aqui à frente, isso me conforta porque Cristo, ele ultrapassa os séculos, mas ele não muda, ele meio que segue, inclusive, a nossa visão cultural, a nossa sociedade, para falar aos nossos corações. Então, quando Cristo escreve aqui no versículo 15, através de João, que sabia as obras daquela igreja de Laodiceia, que não era uma igreja nem fria, nem quente, e estabeleceu aqui também no versículo 16, essa comparação, ele está usando a parte geográfica. Laodiceia, até os dias de hoje, é uma região muito próspera. Essa é uma região muito, muito rica, hein? Principalmente naquele momento ali, um turismo era muito forte. Ali existia 3 cidades, Hierápolis, Colossos e Laodiceia, que ficavam aproximadamente 3 quilômetros, uma da outra. Hierápolis era fonte de águas quentes que até os dias de hoje eram águas termais, como tem aqui na região de Minas Gerais, as águas termais aqui em Caxambu, aqui no sul de Minas. Eram águas terapêuticas. Ao mesmo tempo, Colossos era uma região que também existia águas terapêuticas, mas era uma água fria, mas que as pessoas assim iam ali passear e também para poder se banhar dessas águas ali naquele período. E Laodiceia, o que era interessante, é que ela não tinha uma fonte de água própria. Então, os engenheiros ali daquele período desviaram, através de dutos, pegaram as águas tanto de Colossos quanto de Hierápolis e fizeram um desvio. Os dutos
conduzindo então essa água até a cidade de Laodiceia. E aí surge então essa expressão que Cristo está usando aqui, e que me faz ainda ser mais apaixonado pela palavra de Deus, porque isso cumpre tanto a história atual, isso cumpre também a geografia atual, tanto daquele período como nos dias de hoje, nos comprova que isso é verdadeiro. Então essas águas se misturavam e chegava ali na cidade ali de Laodiceia uma água morna. E Cristo então utiliza essa parte geográfica para poder atingir os corações das pessoas, querendo dizer assim, que havia uma mistura ali daquelas águas, e que a água ali chegava morna e que isso aí provocava ânsia de vômito no Filho de Deus. Prosseguindo aqui no verso 17, ele fala então agora a visão que aquela igreja tinha de si mesma. Ele começa a falar da visão que Laodiceia tinha de si mesma, uma autoavaliação. E é um dos maiores perigos para a nossa vida nos dias atuais, é você fazer um julgamento positivo, uma coisa que você mesmo se exalta, ou você mesmo, quem sabe, receber elogio das pessoas. Irmãos, ainda mais se tratando de igreja. Nós sabemos isso. Quantas pessoas saem de uma igreja e vão para outra? E aí, principalmente nos períodos de mídia social muito elevados, pessoas postando as coisas para todo lado, a pessoa posta ali meio que, agora eu conheci a Cristo, eu saí de tal igreja, agora sim eu conheci Jesus, agora sim eu estou bem, agora sim Cristo entrou na minha vida, como se Cristo já não conhecesse há muito tempo. Porque Cristo não estaria na vida dele por ele estar na casa de oração, por ele estar em outra igreja. Cristo estaria na vida dele porque ele é uma igreja individual. E se ele abrir as portas, ele entra. Não é por ele estar aqui num templo físico como esse. Tá? Então aqui no verso 17, ele começa a dizer então justamente isso. Ele começa a mostrar a visão que Laodiceia tinha de si mesma. E ela dizia que ela era uma igreja rica, que ela estava enriquecida e que ela não tinha falta de nada. E que ela não sabia que, na verdade, ela era uma desgraçada e miserável e pobre e cega e nu. Então, esse versículo aqui, verso 17, também nos diz muitas coisas. Primeiramente, entendemos que Laodiceia, além da parte turística, que era muito forte, e de toda aquela região ali era muito forte, eles eram uma cidade que existia muito empresários. Principalmente ali na parte de indústria têxtil, eles produziam uma lã chamada lã negra, que era muito conhecida no mundo da época, custava muito caro. Era uma cidade dos banqueiros, era uma cidade que, se você olhar aqui para o nosso país, não sei onde você mora, mas você entende muito bem quando aquela cidade tem o serviço público muito bem organizado, e os bairros muito bem organizados, saneamento básico. Laodiceia era uma cidade de pessoas ricas, eram pessoas, esses banqueiros, esses industriários, eram pessoas que, com o seu próprio dinheiro, como aconteceu na história deles ali no ano 56, ou aproximadamente 60, porque essa região, por ter essas águas, água quente, fria também, é uma região onde acontece muito abalos sísmicos, e aconteceu um terremoto ali no ano 56, aproximadamente, depois de Cristo, que eles tinham tanto dinheiro. Esse terremoto destruiu várias cidades que ali existiam, inclusive Hierápolis, inclusive Colossos, mas Laodiceia tinha tanto dinheiro que, sem pegar dinheiro do império, sem pedir empréstimo ao Império Romano, eles construíram com o próprio dinheiro das pessoas que ali estavam. Era uma cidade com pessoas riquíssimas. Cristo não está falando aqui jogando conversa fora, não. Eles falavam isso deles mesmos. Eles faziam um julgamento de si mesmos, querendo dizer assim, que eles não precisavam de nada. E de fato, materialmente falando, quem por certo chegava naquela cidade deveria ficar assustado. Ficava assustado pela riqueza, pela organização da sociedade, pelas praças públicas, por tudo aquilo que ali existia. Eles tinham tanto dinheiro que eles fizeram esse duto para desviar essas águas até lá, para que pudessem permanecer naquela região. Ao mesmo tempo, além dessa indústria têxtil, que trazia muito dinheiro, além dessa questão dos vários banqueiros que ali existiam, ali também, na Laodiceia, ele era um polo de tratamento oftalmológico. Existia ali uma substância chamada pó frígio, que era uma pomada que desinflamava os olhos, as irritações dos olhos.
e também era utilizado em vários colírios na época. Então ali em Laodiceia era um centro oftalmológico super reconhecido no mundo e a cidade se gabava disso. Aqueles médicos que ali faziam esse tipo de tratamento e as indústrias que exploravam essa substância, o pó frígio. Então era uma cidade que conhecia muito bem a importância, principalmente ali no primeiro século, que existia milhares de pessoas com doenças de visão. Nós sabemos que Cristo mesmo teve vários contatos com pessoas ali que eram cegos. Então, como não tinha tratamento, essa cidade cresce de uma importância muito grande. Além de ser muito rica, além de ter um centro têxtil, uma indústria têxtil totalmente desenvolvida, que trazia muito dinheiro, que a lã negra era conhecida no mundo inteiro, e também tinha essa questão da parte da medicina. Nós estamos falando aqui de pilares da economia, da medicina, /saúde. Observe então o local aqui, essa aqui é a última carta, e observe o que Cristo está aqui querendo falar a essa igreja. E ela então tinha esse julgamento sobre ela. E Cristo apresenta para ela que, na verdade, aquilo tudo que ela tinha, e que de fato ela tinha, materialmente falando, espiritualmente para ele não queria dizer nada. Porque ele era uma igreja desgraçada, ou individualmente falando, era miserável, era pobre, cego e nu. Então ele inverte aquilo tudo que ela se gabava a ter, que ela se julgava, que ela fazia essa autoavaliação. Uma coisa importante que a gente tira aqui é justamente isso, porque não importa o que as pessoas falem de você, de bem ou de mal, porque você, nem mesmo você conhece a si mesmo. Porque às vezes, irmão, nós fazemos um julgamento de nós mesmos. Eu estou querendo dizer um julgamento positivo ou negativo. Ou nós recebemos críticas, ou nós recebemos flores, ou nós recebemos elogios. E você pode pensar que você está bem. Não entre nessa linha de pensamento. Porque se essas pessoas não conhecem você, essas que estão o elogiando ou criticando, muito menos você conhece a você. Eu queria dizer uma coisa: existe um que conhece você e me conhece. E não adianta a gente querer enganá-lo. É melhor que no nosso íntimo, que na nossa situação de pecado, que nós possamos reconhecer isso, que não existe fugirmos dessa situação. Ele tem todo o controle. E aí ele começa então a aconselhar esta igreja, mesmo ele falando palavras tão duras, usando a parte geográfica, explicando toda aquela situação, querendo dizer tudo isso que vocês têm, toda essa parte desta cidade, que pessoas se gabam, ficam se autoelogiando o dia todo. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, olha ali para o lado, o saneamento básico, a estrutura, as rodovias, as cidades, a medicina, nós não precisamos de nada. Aqui está querendo dizer assim: você não é nada disso. Para você que se julga estar bem, tome cuidado, ele não tem essa visão, ele nos conhece no íntimo. E aí no verso 18, ele humildemente então ele começa a aconselhar, porque quando eles estavam ali, aqueles banqueiros ali comprando ouro entre eles, para poder se enriquecer e fazendo aquela troca de mercadorias, usando a indústria têxtil, se gabando pelo centro médico oftalmológico, fazendo aquilo tudo, Jesus começa então, humildemente, ele podia ter pegado e falado mais duro, não, agora ele começa a aconselhar: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Você está entendendo essa situação? Nós estamos falando de coisas que acontecem no nosso dia a dia, de julgamento que nós recebemos, que às vezes a gente se incha todo achando que a gente é bom, que a gente é demais, que a gente é maior, e começa então a receber, na verdade, um conselho. Olha só, compre de mim o ouro provado no fogo. E na verdade a pessoa, como queria comprar esse ouro provado no fogo? Então o Cristo está querendo dizer assim, que ele entregaria de graça através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Ele morreu por nós, para que te enriqueças e vestes brancas. Esqueçam essa lã negra, esqueça todo esse dinheiro dessa lã negra conhecida mundialmente, que enriquece a sua casa, os seus filhos têm do bom e do melhor, a sua cidade recebe essas melhorias aí devido a tanto comércio que vocês fazem em cima dessa lã negra. Mas eu tenho uma vestes brancas espirituais para você. E ele prossegue: para que tenha vistas, para que
para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Observe que é meio que contrastante isso, né? Com as vestes brancas, eles estariam vestidos. Eles teriam coberto, então, a tua nudez, e com as vestes negras ali, eles estariam descobertos. Vestes espirituais. E que unge os olhos com colírio para que vejas. Então, Jesus, ele entra. Ele vai diretamente ali na parte geográfica, cultural, comercial, econômica. Ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas. E da nossa vida, ele também fala dessa forma. Cristo vai usar essa palavra aqui, a gente transportando para os nossos dias. Nós confiamos muito no comércio. Nós confiamos muito no comércio estruturado dentro dessa parte econômica. Quem sabe a gente pode pensar que a sociedade como inteiro, a humanidade inteira estaria bem com uma Organização Mundial de Saúde, acomandando, organizando toda essa parte de saúde do mundo. Quem sabe a gente pensasse que as pessoas mais ricas pudessem agora salvar a humanidade desses problemas que estão acontecendo. E aí, nós podemos visualizar através dessa palavra que isso tudo aqui acontece também em nossos dias. Nós não somos nada. O que nós temos é o Espírito Santo de Deus. E ele utiliza essas coisas. Se ele fosse utilizar aqui o Rio Paraibuna, que está aqui em Juiz de Fora, que está sendo feita a limpeza aqui, se ele fosse utilizar o Rio Paraibuna para falar da nossa vida, quem sabe ele falaria assim: a sua vida está suja, cheio de detritos, pessoas que jogam, que está jogando nesse rio aí, entupindo os rios. Então Jesus, ele utiliza aquilo que nós entendemos. Será que você percebe isso? E aí ele começa então a querer explicar por que ele estava agindo tão duro com aquela igreja. Olha só, o Filho de Deus tendo ainda essa humildade de tentar avançar mais no coração dessas pessoas. E ele repreende e castiga a todos quanto amo, ser pois zeloso e arrepende. Então ele age duramente, ele fala palavras muito duras. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Depois ele dá um conselho. Então ele dá uma esperança para essa igreja. E ele começa então, justamente agora, explicar o motivo da repreensão. Ele fala que ele repreendia, que ele castigava a todos porque ele amava. E ser, pois, zeloso e arrepende. Ser preocupado, retorna. Primeira coisa, não faça um julgamento achando que você é melhor. Tira isso, você não é melhor. Porque nós somos pecadores, já nascemos no pecado. Não receba esses elogios dentro do seu coração para se inchar, para se inflamar, para inflamar seu coração e achar que você é melhor, que você é o melhor profissional, que você é o melhor professor, que você é o melhor irmão, o melhor funcionário ali da sua empresa, que você... Deixe isso, porque ele sabe que o ser humano entra muito para essa direção e ele nos sonda. Isso aqui não vai nos levar a caminho algum a não ser destruição. Toda glória, irmãos, dada ao homem é vanglória. Toda glória dada ao homem é glória perdida, julgada fora. Não existe isso. E nós estamos vivendo um momento que, observem vocês, a briga para todo lado. A briga para todo lado. Vou falar uma coisa aqui. Me perdoem, às vezes as pessoas, mas não é um julgamento, mas como eu costumo pesquisar, e tá várias coisas, mas eu queria falar aqui sobre o nome, sobre esse título de pastor, por exemplo, que em períodos da humanidade ele foi tão valorizado. E tem uma pesquisa bem atual, eu não vou aqui citar os dados agora, onde eu obtive, que é a quarta classe mais desvalorizada que existe no mundo. Os pastores. Esse título, não estou dizendo a pessoa, esse título é a classe mais desvalorizada do mundo. Segundo essa pesquisa, os mais desacreditados são os políticos. Depois vem a área de segurança, principalmente as polícias, que essa pesquisa, inclusive, ela parte da Europa, depois vai para os Estados Unidos da América, e meio que eles abrangem, então eles pegam menos pessoas aqui no Brasil, mas observem vocês, os pastores estão entre
a classe de pessoas mais desvalorizadas. Mas por que isso? É porque, irmãos, existe uma briga. Quando a gente vai ler aqui as 7 cartas, você vai ver que tem igrejas que foram repreendidas com a doutrina de Balaão. Doutrina, ou tese, ou teologia da prosperidade. Cristo dá muito dinheiro, isso é fato. Se a pessoa quiser ganhar dinheiro com o nome de Cristo, ele vai conseguir. Eu pego essa frase, essa afirmação de um amigo meu, que faz doutorado aqui na Faculdade Federal, e que não é cristão. Eu sempre o convido para poder, né, assistir aqui às lives. Ele é uma pessoa que tem um coração bom, mas que ainda não tomou essa decisão de aceitar Cristo. E é justamente essa visão que ele tem. Por ser muito detalhista, ele começa a perceber que tem pessoas que, na verdade, falam muitas coisas e que vão tentando conduzir a igreja nesse algo de contato com Deus, mas, na verdade, as pessoas estão todas perdidas, querendo dinheiro, querendo teologia da prosperidade, teologia da cura, teologia de inúmeras coisas. Eu queria dizer a você, o que vale mais do que o que Cristo vai aqui nos dar como promessa, que é o que ele fala para essa igreja, e é o que eu falo para esse meu amigo. Você vai perder a sua salvação por você estar olhando o homem? Você vai perder sua salvação por estar acreditando que o membro da igreja de Laodiceia, seja quem for, do mais alto cargo litúrgico dentro da igreja, eclesiástico dentro da igreja, ou até o menor, você vai olhar para ele ou você vai olhar para Cristo? Porque Cristo aqui, ele sai agora do aspecto geral da igreja e ele vai para o particular. Então ele fala assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. No versos 20, eis que estou à porta e bato. Vocês observem que essa igreja expulsou o Cristo da igreja. Cristo estava do lado de fora dela. Eles não percebiam que, tendo aquilo tudo, Cristo não estava dentro da igreja. Cristo está falando para eles, está à porta da igreja. Eles esqueceram Cristo lá do lado de fora e eles não perceberam que, mesmo fazendo aquele julgamento, tendo aquela visão da sociedade, sabe aquela igreja, não estou julgando não, mas sabe aquela igreja que a sociedade olha e aí começa a espalhar aquele burburinho, aquele comentário: que igreja perfeita, todo mundo vai para lá, meu Deus, como é que isso está enchendo, irmãos? Não como pessoa amante da história, de gostar de estudar, não. Eu vejo facilmente, inclusive, essas 7 igrejas não existem mais. E tem igreja aqui que Cristo falou que abriria uma porta ali na frente dela e que não fecharia. Então me explica isso. Como Cristo está dizendo aqui, a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, verso 7, e ao anjo da igreja escreve, ele vem falando, no verso 8 ele fala assim: aos crentes de Filadélfia, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. E ele fala: e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por que, se você for hoje na Turquia, onde estão essas igrejas, como a amiga minha foi ano passado, por que essas igrejas só têm ruínas? Cristo mentiu ao falar para Filadélfia? Então me explica. Cristo não mentiu. Cristo enxerga o individual. Esta porta aberta que Cristo aqui falou é justamente porque, senão, a gente teria que rasgar a Bíblia, porque não teria se cumprido. Então, Cristo aqui está falando individualmente. Esta porta que Cristo abre é quando a pessoa assim o encontra, e mesmo que acontecendo o que acontecer com esse templo físico e com essas coisas, essa pessoa terá a porta aberta como João teve. Quando as portas se fecharam para João aqui na terra, ele é arrebatado em espírito e é aberta uma porta no céu para ele. Esta é a porta aberta. João viu tudo aqui fechado. Durante o governo de Domiciano, onde o negócio ficou feio, e era prisão para todo lado, teve 100 dias de festa na inauguração do Coliseu Romano, e era cristão sendo sacrificado todo dia. Se a gente pegar e retroceder mais, lá no governo de Nero ainda, que assume o governo com 17, 19 anos, que incendeia Roma, daqui a pouco ele coloca a culpa nos cristãos. E historiadores dizem, Flávio José diz que faltou madeira para poder crucificar as pessoas. Que porta aberta é esta? A gente tem que ser verdadeiro. Esta porta aberta é aquele momento onde a pessoa deixa este mundo.
E esta porta se abre. Ele falou a Filadélfia no capítulo 3 e não é mentira. Por certo, essas pessoas de Filadélfia que receberam, mais uma vez individualmente, que não tem como você colocar toda a igreja, essas pessoas ali, esta igreja individual que era aquele irmão, aquela irmã de Filadélfia, e que é eu, que sou eu e sou você, se nós aceitarmos, entendemos que eles, muitas das vezes nós já colocamos ele para fora da nossa vida, como Laodiceia colocou, ele está nessa porta abrindo, tentando, ele está batendo nessa porta, e ele fala assim, você precisa ouvir a minha voz, e se você abrir essa porta, eu vou entrar na sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então é algo íntimo. Quando Cristo ali está na sua casa, ele está na intimidade com você. É nesta intimidade que você pode receber o Mestre hoje. É nesta intimidade da verdade, que aqui nós estamos falando de dinheiro, mesmo sabendo que isso tudo é importante para a nossa vida, mas estamos falando de salvação. Você e eu precisamos abrir essa porta para Ele. Ele está na intimidade. Somente as pessoas que estão ali na sua casa, quem sabe, estão vendo Ele ali cear com você. Ou quem sabe, somente você está ali àquela mesa. Observe que algo que sai do aspecto da intimidade, Cristo então leva para o aspecto público. Aquele que abrir e cear comigo na intimidade, ele se assentará comigo no meu trono. Aquele que está intimamente ligado com o Senhor, aquele que está intimamente ligado com Cristo, que não olha para os problemas das igrejas, ou que vão tentar buscar outras igrejas achando que ali vai ser melhor, porque ali todo mundo sabe que está todo mundo indo, cuidado. Eu não aqui, irmãos, eu sou tão fascinado com isso que eu não tenho nem dúvida que as pessoas erram. Eu tenho certeza que se eu viver até lá, até a volta de Jesus, eu verei muitas igrejas fechando, como essas aqui que tiveram a palavra de Cristo diretamente, fecharam, só existem ruínas, porque as pessoas acreditaram que era o templo físico. Quem sabe fazia um julgamento que eram os pastores que estavam ali. Eu não vou para essa igreja, esse pastor é demais. Esse pastor é demais, eu queria dizer para você que demais é Cristo. Ele é que é demais. E ele está batendo continuamente. Esta palavra, no grego, no original, ela diz isso. É uma batida contínua. Ele vai tentar até o último dia da sua vida. Ele não vai abandonar as pessoas. Ele vai tentar. Não é que ele está fazendo vistas grossas ao nosso pecado, não. Mas se até o último momento você for zeloso, se arrepender, se você ouvir essa batida ali na porta do seu coração, que as pessoas já expulsaram ele para fora da igreja, mas que igreja hoje em dia virou fotografia, é algo estético, é bonito onde tem muito, é bonito onde está todo mundo ali. Mas eu não sou enganado, porque se eu olhasse para isso aqui e não enxergasse a parte espiritual disso, eu não tenho mais essas igrejas abertas. Igreja que Cristo falou que a porta que seria colocada diante dela nunca mais ia fechar, e fechou. Porque Cristo não falou ao templo físico. Cristo falou, quem sabe, para aquela geração de pessoas que estavam ali dentro, respeitando ali a sua palavra. Irmãos, então, o perigo da autoavaliação. Laodiceia era uma igreja elogiada por todos. Ela tinha tudo. Humanamente falando, ela tinha tudo. E se você sai de uma igreja para outra procurando tudo, aguarda a sua vida se desenrolar. Aguarda. Se você está indo porque as pessoas falam, ou se você está vindo para cá porque as pessoas também falam, está errado. Você tem que ir pela palavra de Deus. Somente por ela. Não existe outro caminho aqui. E para esta igreja, bem como para as outras igrejas que nós vemos aqui, essas 7 igrejas que Cristo falou, Sardes, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Tiatira, Esmirna. É para esta igreja que Cristo fala esta frase. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí, como aprendizado aqui nesta manhã, eu queria dizer justamente a você, não adianta as pessoas te encher de elogios, irmão. Engrandecer seu nome, não vai adiantar nada. Ele fala, eu sei as tuas obras,
É Ele que vai nos julgar. Se você soubesse quem vai nos julgar, será que eu e você teríamos coragem de nos inchar perante Ele para tentar se justificar alguma coisa? Aquele que é o princípio e o fim, aquele que é o amém, ou seja, Ele é a última revelação de Deus para o homem. Será que a gente teria essa coragem? Jesus começa a fazer essas denúncias, como Ele faz a outras igrejas também. E observem vocês que Laodiceia era uma igreja que não tinha vários dos problemas graves que outras igrejas tiveram. Doutrinas de Balaão, que significa teoria teologia da prosperidade. Nicolaítas, que é prática sexual das mais perversas e das mais estranhas que pudesse acontecer naquele período. Jezabel. Cristo falou isso aqui para todas as igrejas. Desvios doutrinários, problemas de caráter, de moral muito sério. Mas observem vocês que Laodiceia, as pessoas eram tão éticas que não tinha isso. Não tinha os problemas sérios que Cristo apontou das outras igrejas. As denúncias que as outras igrejas receberam, Laodiceia não recebeu. O que eu estou querendo dizer aqui? Mostrar claro que Laodiceia, se eu e você estivéssemos lá, naquela cidade ou naquela vizinhança, quem sabe a gente ia se deslocar para longe para ir para Laodiceia, porque o ser humano é visual, o ser humano ele quer ver a estética, ele vai sim, eu e você, quem sabe, iríamos lá, pegar ali uma carroça na época, deslocar ali com muita dificuldade, a gente iria para Laodiceia, para você se gabar e que a sua igreja é tudo. Como vai a igreja? Como vai a igreja que é você, irmãos? Muito bem, mais ou menos e muito mal. E que igreja você quer escolher? Que não é essa igreja que eu estou querendo colocar como templo físico somente, pode até pensar assim. Mas que igreja você quer ser ao saber que o Senhor, o semelhante ao Filho do Homem, o Cristo, o enviado, o Yeshua, a Machia, está do lado de fora da porta do seu coração. As pessoas se enganam, irmãos. E vou aqui finalizar. Jesus se apresenta aqui nesta igreja como remédio para a sua cegueira. Jesus, ele se apresenta aqui como a verdadeira riqueza para esta igreja. Jesus se apresenta aqui como uma verdadeira solução para restaurar os problemas daquela igreja que é você, que sou eu. E o problema da autoavaliação que você faz de si mesmo. Sabe qual é o pior engano? Um teórico diz isso aqui, eu acho muito interessante. Sabe qual é o pior engano na vida do homem? É o auto-engano. O pior engano é o engano que você tem de si mesmo. Esse é o pior, porque acaba que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Este é o auto-engano. Ah, mas eu tenho dinheiro. Vou investir na ciência, tenho um plano de saúde. Sou comerciante, a minha cidade está próspera. A minha igreja é perfeita. Problema doutrinário não tem. Sabe aquela igreja que eu saí? Já se desviou vários lá. Sabe aquela igreja que eu saí também? Está todo mundo vindo para cá. Está formando outro núcleo de pessoas que eram da nossa igreja. Amém. Assim diz o amém para você. Assim diz o amém para você. Eu conheço as tuas obras. Não me engane, irmãos. Da mesma forma que eu não consigo enganar Cristo e nem sou louco para tentar fazê-lo. Nós precisamos nos arrepender a cada dia. Não conseguiremos enganá-lo. Ele é o amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Sabe o que é isso? Ele vai chegar lá perante o Pai e vai testemunhar que você foi zeloso e se arrependeu. Porque, por certo, Lucifer, Satanás, esse anjo decaído, ele irá fazer acusação, mas ele é a testemunha fiel e verdadeira que você se arrependeu. Ele está no meio dos 7 castiçais, ele está no meio dos 7 candeeiros. Meu amigo, minha amiga, mude de vida.
Estou querendo dizer, não é porque às vezes você acha que você está no banco da frente da igreja, que você é melhor que o que está lá atrás. Não é achar que você está no púlpito, que você é melhor do que o que está lá de fora da igreja. Cuidado, a Bíblia fala que muitos dos últimos serão os primeiros. Pare de se auto-enganar. Não podemos nos auto-enganar, porque aquele que está sondando os nossos corações e andando no meio da igreja, no meio da nossa vida, é o amém. É a testemunha fiel e verdadeira. É o princípio de todas as coisas. É o que trouxe vida a todas as coisas. Meu amado, que Deus possa te abençoar. Eu queria justamente dizer isso aí. Não procure igreja. Você é a igreja. Venha para a igreja quando liberar os cultos. Mas venha sabendo que aconteça o que acontecer, você precisa estar numa igreja que tenha a palavra de Deus. Igreja que pregue sobre a salvação. Igreja que não abre mão de apontar Cristo como o único motivo e a única solução para nossas vidas. Porque, irmãos, você vai continuar com seus problemas e você precisa continuar a cada dia renovando as suas forças, a cada dia pedindo perdão pelos seus pecados. E Cristo sabe as nossas obras. E por isso nós devemos, com sinceridade, o nosso pedido de perdão. Nosso pedido, nosso clamor pela misericórdia. Vamos orar, que Deus possa te abençoar. Dar um abraço ali para os meus pais, para minha mãe, para o meu pai ali, para a Neuza e o José Carlos ali em Visconde Rio Branco, para os irmãos ali que estão nos assistindo aí em todas as cidades, a minha tia Eva ali em São Paulo, minha tia Marli. Hoje é dia de falar da família, né? Igreja, lembra a família. Tá? Meus irmãos e a cada um de vocês que nos ouvem nesta manhã. Deus os abençoe. Prossigamos nessa fé, prossigamos firmes. Cristo tem o domínio de todas as coisas. Irmãos, isso irá se findar. Poderia discorrer aqui vários momentos, falar vários momentos aqui sobre os estudos, até mesmo fora da Bíblia, mas que apontam totalmente este momento épico que a humanidade vai viver, que será o fim de todas as coisas. Quando Lucifer irá dominar por 3 anos e meio, e com a permissão do Senhor, é claro, e as coisas irão se desenrolar. E este mundo praticamente receberá, então, deste último momento, este momento final, onde Cristo estabelecerá toda a sua vontade para a nossa vida e todas as coisas se cumprirão. Olha aí para as coisas que estão acontecendo. Ah, mas já aconteceu epidemia, já aconteceu outras coisas no passado. Cuidado. Foi assim também nos dias de Noé. Cuidado. Deus os abençoe. Vamos orar aqui para que a gente possa encerrar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, transforma a nossa vida. Retira de nós, Senhor, aquilo que é de mais miserável. E principalmente, Senhor, o auto-engano. É o pior, Senhor, de todos os pecados. Porque se nós pecamos e a gente acha que não é pecado, que pode ser, é um auto-engano. Se nós achamos, ó Deus, que precisamos mudar de uma igreja para outra, porque ali que está a salvação, é o auto-engano, porque a igreja já é a pessoa, já sou eu. Se você acha isso, meu amado, receba de Deus nesta hora. Senhor, nos abençoa, nos guarde. Abençoa o Bispo Emir, nossos familiares aqui, o missionário Giovanni, sua esposa, todos aqueles, ó Deus, que estão empenhados nesta obra. Abençoa o teu povo, ó Deus, espalhado na face desta terra, que individualmente, como o Senhor enxerga toda raça, língua, tribo, nação, o Senhor consegue entender todas as coisas, pessoas que nem têm o tempo para frequentar, mas que o Senhor está ali, porque o Senhor um dia bateu essa porta continuamente, essa pessoa foi zelosa, e ela se arrependeu e atendeu, e mesmo nós sabemos que essa pessoa ainda precisa se arrepender a cada dia, que teu Espírito Santo possa nos levar, Senhor, protegidos, até esse dia final deste encontro glorioso com o Senhor nas nuvens dos céus. E agora eu te digo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês nesta hora. Em o nome de Jesus. Que Deus o abençoe.